Ah, gente, vocês sabem o que eu vim pedir aqui, né? Adivinha? Se inscrever no meu canal. Se inscreve no canal, gente. É um simples clique que você dá, mas que vai me deixar tão feliz. Então, inscreva-se, curte. Eu vou ficar feliz demais. Não com esse oi torto aqui, não. Vamos lá. Ui, cadê? Cadê o bichinho? Essa aqui sou eu, gente. Vou ficar feliz demais se vocês derem curtir no meu canal. Então, vamos começar. Pessoal, concurseiros e amantes da Libras, o assunto das questões que nós vamos resolver daqui a pouco é identidades surdas. Já tá arriscado aqui, ô assistente, quem riscou meu caderno aqui? Foi o Juninho? Ô, menino, vai pra procurar o que fazer. Vamos lá então, desculpa aí, gente. Já escreveu no meu caderno enxerido? Bom, mas vamos lá. Se você já está familiarizado com esse termo, com esse assunto, você já pode ir direto para as questões que eu vou fazer lá na tela verde. Você já pode ir direto para a tela verde. Mas se você quer fazer uma rápida revisão aqui comigo, continua na telinha aqui. Eu acho que é importante você ficar. Fica, por favor. Ó, então, são 5 tipos de identidades surdas. Lembrando que eu não invento nada. Nós temos autores consagradíssimos que escreveram sobre esse assunto, que é esta pessoa aqui e essa outra pessoa aqui. Deixa eu ver se estou escrevendo certo. É isso mesmo, isso mesmo. Essas pessoas observaram as pessoas surdas e notaram que elas têm 5 tipos de identidades, cada uma com uma, claro, porque se uma pessoa tiver 2 identidades, ela não pode, tem que, né, é bipolar, não pode. Enfim, chega de conversa fiada, vamos lá. Então, o primeiro tipo é a identidade, desculpa, flutuante. Também temos a identidade incompleta, que também é chamada de inconformada. São 2 nomes para o mesmo tipo de identidade, é o mesmo conceito, e chamar de incompleta ou inconformada vai depender do autor, certo? Continuando, temos a identidade de transição, a híbrida e a surda. Bom, eu pus nessa ordem, é uma ordem estratégica assim para mim. Porque a primeira aqui, ela é a menos envolvida com a comunidade surda. Vou pôr aqui abreviado, menos comunidade surda. Aí vai envolvendo, até que chega na quinta identidade, que é aquele surdo genuíno. E esse tipo de identidade é mais envolvido na comunidade surda, no mundo dos surdos de fato, mais envolvida com a comunidade surda. Então, essa seta indica o aumento do envolvimento de cada identidade com o mundo surdo, dos surdos, ok? Bom, tem questões de concurso que só cobram isso, saber os 5 tipos. Aí ele põe alternativa com outros nomes que não tem nada a ver. Então eu bolei um macete aqui bem, bem assim, né? Para você decorar os 5 tipos. Bom, mais pra frente eu vou explicar cada tipo, né? No meu próxima folha de caderno aqui. Mas agora, pra gente decorar esses 5 tipos, eu bolei um macete, que é assim, ó. Ó, vocês sabem que mineiro, ele tem mania de comer as palavras, né? Por exemplo, vai falar filho, fala fi. Então, o macete é esse. Fi, de, trás. Sacou? Fi de trás. Como se fosse de filho de Thaís, mas você fala fi de trás. As letras em maiúsculos são as letras que indicam o nome de cada identidade. Então, conferindo aqui comigo, ó. F, flutuante. O I, inconformada. Ou incompleto. Que bom que os dois começam com I, né? D, de transição. O H, I, híbrida.
e o S de surdo. Então, macete, fide traís, ok? Espero que vocês tenham gostado, é melhor do que nada. Então, vamos definir o conceito de cada identidade, que isso também cai em questão de concurso. E na tela verde, mais para frente, vamos fazer as questões. Primeiro tipo de identidade surda, de acordo com aquelas autoras que eu falei. O tipo flutuante. O tipo flutuante é bacana. Ele é surdo, só que ele gosta de viver como ouvinte, de se expressar como ouvinte. Ele é adepto do ouvintismo. O que é ouvintismo? É justamente isso, é se expressar, é narrar como se fosse um ouvinte, ou seja, usa a língua oral, no caso nosso, o português. Ele não gosta de libras, talvez ele até saiba, mas ele não usa, ele não gosta, ele gosta de falar. Certamente, então, ele é oralizado para conseguir falar, né? E certamente também ele usa o implante coclear para ouvir as pessoas e falar. Então, e ele é muito bem resolvido com isso. Eu gosto de falar, gosto de viver como ouvinte, sou feliz assim, não é aquele cara frustrado, ele não se sente um peixe fora d'água na comunidade ouvinte. Ele se sente muito bem e se adapta muito bem a isso. Então, vou até pôr aqui que o tipo flutuante, ele é bem resolvido com essa situação, com as escolhas que ele fez. Que bom, né? A pessoa tem que ser feliz. Ok. Aqui, ó, ele não gosta de usar libras. De usar. Rodou a telinha aí, assistente? Ah, obrigada. Que seria de mim sem você? Então, vamos lá, guerreiros. O segundo tipo de identidade é a identidade inconformada. Ou incompleta, né? Como eu falei. É o seguinte, aquela autora, Perlin, ela chama de inconformada. E a outra lá, Squilliar, né? Não sei se pronuncia assim, fala que é incompleta. Então, só lembrando, incompleta ou inconformada. A identidade inconformada é caracteriza aquele tipo de pessoa que é surdo e ele não consegue se inserir na representação ouvinte, no mundo ouvinte. E por causa disso ele se sente numa comunidade subalterna, inferior. Ele acha que a comunidade surda é inferior, ele tem aquela ânsia de ser ouvinte, mas não consegue. Então é uma pessoa que se sente frustrada por não conseguir atingir esse objetivo. Identidade surda de transição. É aquele tipo, é interessante essa identidade. É aquele surdo, é aquela pessoa que é surda, que geralmente ela é filho de pais ouvintes. Isso quer dizer o quê? Que ele não aprendeu libras na infância, porque é muito incomum ver, é difícil ver pais ouvintes saberem libras e ensinar para os filhos. Então é quase certo que, por ser filho de pais ouvintes, ele não teve contato com a libras na infância. Isso aí já é uma característica desse tipo. Ele só foi ter contato com a libras depois de adulto. Então ele descobre que tem a libras, a comunidade surda e todos os seus costumes e pensa, nossa, eu não sou um ET, eu não sou diferente nesse mundo, eu só estava cercada de pessoas ouvintes, eu era o único surdo da família, então tem pessoas aqui como eu, enfim. E isso gera nele um conflito cultural. Há um conflito cultural do que ele viveu até o momento, todo aquele mundo do ouvinte, e do que ele vai ou pode, se ele quiser, viver agora. Por isso que se fala de transição. É um momento que, a partir do qual a pessoa vai decidir se ela quer continuar naquela comunicação, como está escrito aqui,
Visual, oral, o que é isso? Aquela coisa de ver e tentar falar, aquele oralismo geralmente truncado, não fluente. Se ele vai ficar nisso ou se ele vai passar para a comunicação sinalizada, ou seja, se ele vai aprender Libras, se ele vai tocar isso para frente. É tipo a pessoa que nunca viu o mar. Ela vai ver o mar, fica vislumbrada, fala, nossa, eu nunca vi isso na minha vida, é muita água, é salgado mesmo. E aí ela para pensar, e aí, eu vou morar aqui na praia ou eu vou continuar no interior? Ou é mais ou menos isso. Ou o brasileiro que vê a neve pela primeira vez, deita na neve, fica aquela coisa, deita na neve, faz os bonequinhos, mexe os braços assim, igual um bobo alegre. Com todo respeito, é mais ou menos isso que caracteriza o surdo do tipo identidade de transição. A de híbrida ou identidade surda híbrida, mesma coisa. É um caso muito peculiar essa identidade, muito fácil de gravar. Porque são pessoas ouvintes, assim como eu, como você, mas que ensurdeceram depois por alguma doença, algum acidente, enfim. E essas pessoas terão presentes as duas línguas, a oral, português, e a língua de sinais, a Libras. Mas com uma dependência dos sinais e do pensamento na língua oral. Como assim? Há uma confusão ainda. É tudo muito recente. A pessoa ela não pode escolher o momento de chegar na comunidade surda, escolher o momento, tipo assim como eu decidi um momento da minha vida que eu ia aprender Libras. A pessoa com identidade híbrida, não é que ela foi obrigada, que ninguém é obrigado a nada, mas ela caiu de repente em uma situação que ela pensou, agora eu vou precisar da Libras. Então é isso que acontece, porque ela ainda tem todo o raciocínio, toda a forma de se expressar em português, só que ela quer sinalizar. Então, essa frase aqui quer dizer o seguinte, que a pessoa ela fica fazendo o português sinalizado. Pensa em você aprendendo Libras, você ouvinte, no nível básico. Você não se pega muitas vezes fazendo português sinalizado? Quer fazer a palavra em português, você quer fazer em Libras, mas às vezes em Libras não precisa daquela palavra, um sinal já resume tudo e a gente não sabe. É isso que acontece com a pessoa híbrida, de identidade híbrida. Ela se pega muitas vezes fazendo o português sinalizado, porque está tudo muito recente, foi muito de repente para ela. A Libras veio muito de repente. Então, ela vê nessa coisa nesse aprendizado um pouco truncado ainda, essa coisa de fazer o português sinalizado. Mas espera-se que, com o tempo, ela seja fluente na Libras, lógico, ela querendo aprender, sem esquecer o português, que é a língua materna. Isso é muito importante, eu vou escrever aqui. No caso dela, o português é a língua materna. O português genuíno. Ela vivia no mundo ouvinte, ela era um ouvinte genuíno. O português é a primeira língua. E a Libras agora vai passar a ser a segunda língua. Então, essa é uma pessoa bilíngue. Passará a ser a segunda língua. O que não é ruim, né, gente? Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor, né? E, finalmente, a identidade surda. Surda, vamos dizer assim. Identidade surda. É aquela identidade na qual ser surda está totalmente no mundo visual. É desenvolver a sua experiência completa na língua de sinais. Esse aqui é o surdo, a identidade do surdo genuíno. É o surdo que nasceu numa família de surdos. É aquele que aprendeu a língua de sinais desde criança. A língua de sinais é a língua materna dele, língua materna. Para ele, a Libras é normal para a gente, igual português. A gente aprendeu desde criança e tal. A Libras é a primeira língua dele. E ele não quer saber de oralização, não, tá? Vou pôr aqui, não quer saber de ser oralizado. Ele se comunica muito bem com a Libras, está muito satisfeito.
não vê necessidade de ser oralizado. E não vê a surdez como uma deficiência. Ele tem muito orgulho de ser o que é. E isso é ótimo. Ele pode, sim... eu vou escrever aqui que o português escrito pode ser a segunda língua dele. Ele pode... Geralmente são pessoas ativistas que defendem muito a comunidade surda, pessoas que estudam. Então, o português escrito, ele pode optar por aprender o português escrito e essa ser a segunda língua dele. Mas a língua original mesmo dele é a Libras. Ele vai aprender o português escrito só para estudar, né? É a segunda língua. Então, geralmente, eles são bilíngues também. Mas numa ordem diferente do híbrido. O híbrido primeiro é o português. Segunda língua é a Libras. Na comunidade, nessa identidade surda, é o contrário. A Libras é a primeira língua e o português escrito, tá? O não falado, não oralizado, é a segunda língua. Vamos lá, primeira questão. Squiliar, acho que a pronúncia é assim, né? Em seu livro A Surdez, um olhar sobre as diferenças, identifica categorias de identidades surdas com facetas diferentes, que podem ser facilmente classificadas em identidades. Então, ele quer saber quais são a questão quer saber quais são as identidades surdas. É só lembrar daquele macete que eu falei. O fi de trás. Onde as letras maiúsculas aqui, maiúsculas são o nome das identidades. O F de flutuante, I de inconformada ou incompleta, aqui, de transição, essa é mais fácil de ver, né? H, híbrida, S de surda. Então, em qual alternativa nós encontramos essa opção? Na letra A. Gente, não está na ordem do macete, mas isso não importa. São as 5 identidades, então não importa a ordem, tá certinha a questão, a opção letra A. Então, a resposta é a letra A. As outras alternativas, elas têm até às vezes algum termo que é, por exemplo, a letra B, híbrida, flutuante, mas tem outros termos que invalidam essa opção. Por exemplo, surdo-mudo. Surdo-mudo não é uma identidade surda. E isso aqui, essa palavra mudo, nem é mais usada. Sinalizadora, essa aqui é a invenção de moda dele. A letra C, por exemplo, bilíngue. Bilíngue é uma política educacional de surdos, não tem nada a ver com a identidade surda. Essa letra D, completa, estável, nem tem esse termo, nada a ver também. E a letra E também tem esse termo aqui, ó, sinalizadora, surdo-mudo, completamente errada. Opção certa, letra A. Second question. Caraca, arrasei no inglês agora, hein? Vamos lá. É por meio da cultura surda que uma comunidade se constitui, integra, identifica as pessoas e lhe dá o carimbo da pertinência de identidade. A identidade pode ser classificada como flutuante, inconformada, de transição, híbrida e surda. Aqui tá errado aqui. Híbrida e surda, que é E. Ok, gente? Só corrigindo aqui. De acordo com Perlin, aquela autora que eu citei no início do vídeo, a identidade de transição é definida como... Reparou, gente? Ele já deu os 5 tipos de identidade e quer saber o que define a identidade de transição. Vamos lá, letra A. A identidade de transição, letra A, é a identidade na qual o surdo é estar no mundo visual e desenvolver sua experiência na língua de sinais. Bom, vocês devem lembrar, porque eu estou lembrando aqui, né? Essa aqui é a identidade surda. É aquela que é aquele surdo genuíno, que ele vive, já nasceu no mundo visual, isso é natural para ele, é normal, não passou por nenhuma transição, por nenhum conflito cultural, ele já nasceu ali e é natural dali, é nativo do seu mundo. Então, não é a letra A. Letra B.
a identidade de transição que ele está querendo falar, na qual o surdo não consegue captar a representação da identidade ouvinte hegemônica e se sente numa identidade subalterna. Aqui é aquela identidade meio deprê, sabe? É de transição? Não é. Aqui é a inconformada. O nome mesmo já é bem sugestivo. Inconformada. Vou deixar abreviado aqui. Então, também não é. Letra C. É a identidade reconhecida nos surdos que nasceram ouvintes e ensurdeceram e que terão presente as duas línguas numa dependência dos sinais e do pensamento da língua oral. Olha, tá igualzinho o conceito que eu falei minutos atrás. Mas não é a de transição. É a da identidade híbrida. Lembra aquele caso bem peculiar da pessoa que é ouvinte, depois por alguma doença, algum acidente, ela ensurdeceu e passou a ter que conviver, aprender, entrar no mundo da comunidade surda, da Libras, enfim. Não é a letra C. Letra D. É a identidade na qual o surdo se espelha na representação hegemônica do ouvinte, vivendo e se manifestando de acordo com o mundo ouvinte. É aquele cara que é surdo, mas ele é muito bem resolvido vivendo como ouvinte, com os recursos para isso. É a flutuante, sem dúvida alguma. A primeira que eu falei com vocês. Letra E, só pode ser ela, né? A identidade de transição, que é a que ele quer saber, é a identidade na qual o contato com os surdos, com a comunidade surda, é tardio, o que faz passar da comunicação visual oral para a comunicação visual sinalizada. Essa aqui que é... Vou até escrever de outra cor aqui. Essa é a resposta. Essa, de fato, é a identidade de transição. Então, a resposta é a letra E. Então, aqui da gente... Gladys Perlin, pesquisadora surda e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, define algumas categorias que expressam as identidades de pessoas surdas, com base em suas experiências sociais. Numere a coluna da direita de acordo com a sua correspondência com a coluna da esquerda. Então, facinho aqui, né? Vamos ver a primeira opção. Que tipo de identidade que ela é? Surdos que nasceram ouvintes e se tornaram surdos depois e conhecem o português falado e também o utilizam como língua. Lembra aquele caso peculiar da pessoa que nasceu ouvinte e ficou surda? É a híbrida. Então, aqui é 3. Vou pôr aqui do lado porque esse parênteses está pequeno. 3. Híbrida. A híbrida é o único caso que começa a história com a pessoa sendo ouvinte. Segundo aqui, surdos que, por inúmeros motivos, viverem em ambientes sem contato com a comunidade surda e que, em determinado momento, reconstruíram sua identidade surda, mas com sequelas da representação ouvintista. Essa aí é qual? É a de transição. Então, é a número 4. Transição. Próxima opção. Surdos que não têm contato com a comunidade surda e estão em dependência no mundo dos ouvintes, seguindo o princípio e os modos de comportamento deles. Essa é qual? Vamos pular. Aliás, pelo que a gente já respondeu, vamos eliminar algumas alternativas para a gente ganhar tempo? Vamos lá. Então, eu elimino o que não começar com 3, certo? Letra C não é. Vou escrever de vermelho aqui. Não é a letra C. Nem a D e nem a E. Nossa, maravilha. Eliminou 3. E
A segunda opção tem que ter o número 4. Qual que tem o número 4 na segunda opção? A letra B. Então, só respondendo as duas primeiras opções, a gente já descobriu que é a letra B. Mas vamos identificar as outras. Bom, já está falando aqui na resposta que é a letra B, que o terceiro conceito aqui, ele se refere à identidade flutuante. E o último aqui, identidade fortemente marcada pela política surda. E nem vou terminar de ler o resto. É aquela identidade do surdo genuíno. Identidade surda. Ótimo. Bateu certinho com a resposta. Letra B. Então, concurseiros guerreiros, almas abençoadas, eu espero que vocês tenham aprendido aqui. Espero que tenha sido de grande utilidade esse vídeo. E um feliz ano novo para vocês, independente de qual ano seja, porque eu espero que esse vídeo perpetue aí por anos e anos, ensinando aí aos interessados no assunto. Então, gente, um forte abraço, até a próxima. E vocês querem musiquinha? Como eu sempre coloco no final? Então tá, vou pôr a musiquinha aqui para vocês.